indiscutível, né, a minha alegria de estar novamente aqui, me comunicando, compartilhando alguma coisa. Quando eu fui convidada, eu optei para ficar por último, mas parece que o negócio não foi muito. Não ficou muito a meu favor, né? Tanto que eu cheguei para o nosso presidente e disse: eu vou fazer o quê? Eu vou falar o quê? Porque as três outras reflexões, né, foram assim fenomenais. Leonardo Garcia, Stefano Reginaldo e Raquelzinha, né, que eu chamo Raquelzinha, esposa de Marco Vinícius. Então, assim, eu digo, eu vou falar o quê, né? Mas aí o Marco me deu o consolo, né, como a doutrina espírita ela é consoladora e nós temos também, né, essa missão também de consolarmos. Ele disse: não, tudo que se falar sobre a família nunca é pouco, mesmo sendo assim uma repetição, uma rememorização. Fazer o quê? Eu assumi o compromisso, eu tenho que escolher a data, né? Então eu tenho que arcar aqui com o que vier, né? Então, como já foi dito, né, nós vamos tratar sobre as reflexões da família material e da família espiritual, né, dentro desse contexto que a gente vem trabalhando esse mês, né, mês de maio foi todo dedicado à família. E o tema, né, proposto para hoje continua sendo, em relação aos demais, muito importante, porque ele nos traz respeito ao nosso próprio dia a dia, que hoje, né, estão falando assim cotidiano, né, bem chique. Estão sempre criando palavras novas, né, então a gente pode ficar atrás, né. E provavelmente, ou talvez, o nosso objetivo maior, que congrega aqui na nossa existência, e nós aprendemos a valorizar esses núcleos de aprendizado, de redenção, de consolação, né, de iluminação, que o Senhor Deus, né, o Deus da vida, nos conferiu através da família. E a família, a gente não tem ideia de como é primordial, de como é importante, né, nas nossas vidas, né? Então, o núcleo familiar, tanto no âmbito material, né, mas também no sentido assim, mais abrangente, na perspectiva espiritual, com as informações, com os ensinamentos que a própria doutrina espírita ela nos traz acerca, né, da finalidade maior da família, tanto no plano material, como também, né, nessa vivência cotidiana, como a gente falou, e na interação do dia a dia, daquele círculo de corações, que nós chamamos também nossos irmãos de corações em algumas ocasiões, desta forma mais ampliados, né, ao que todos nós nos vinculamos, e que tem como finalidade primordial e nos levar esses núcleos, cada um no seu aprendizado, em determinada circunstância, num determinado grupamento de espírito, mas tudo isso visando, obviamente, uma finalidade única ou última, poderia dizer assim, que é a finalidade da nossa existência, né? Então, a grande família, ela está toda integrada, eternidade afora, né? E a grande finalidade desses núcleos, que denominamos família, estou trazendo mais o nome núcleo, mas nós denominamos família, onde visa assim, essa projeção, esse projetar, esse grande plano de comunhão, de interação com a família universal, né, com as mãos, de forma figurativa, do nosso Pai, né? Porque em tudo que é pequeno, vamos dizer assim, é na busca de chegar ao maior, que seria a família universal, né? Então, por isso a gente vai recordar uma reflexão, uma mensagem do benfeitor Emmanuel, no capítulo 3 do livro Pensamento e Vida, que é a cara de Elisângela, né, que fala sobre cooperação, né, essa cooperação que ela vige, que ela vigora, né, no universo inteiro. E não há como pensar nessa, vamos chamar assim, de lei
de auxílio mútuo, lei de cooperação, de laços de interação. E há uma frase também de Emmanuel nesse capítulo, onde ele diz, e aqui a gente vai abrir aspas para Emmanuel, e eu vou ver se eu chego aqui, né? Ele diz assim, abre aspas, da glória divina às balizas subatômicas, o universo pode ser entendido como uma cadeia de vidas que entrosam na grande vida, né? Mais uma vez aqui mostrando o pequeno tentando chegar, né, ao maior, né? Fecha aspas. Então, continuando essa reflexão, né, vamos ver no próprio conceito, nesse caso de Kardec, quando ele traz o capítulo 14, que foi referenciado, né, nas demais reflexões, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde vai tratar do honrar vosso pai e honrar vossa mãe. Que a gente, infelizmente, atualmente, não é isso exatamente que a gente tem visto. Deve existir, mas bem menos, né? Hoje, a falta eu diria até de respeito para com os nossos pais, né? Os nossos professores, chegou no ápice, assim, que não dá nem para a gente compreender. Mas é muito fácil chegar e jogar a culpa no filho, na criança. Mas o que é que acontece? Quando as crianças estão fazendo esses, entre aspas, mal feitos, fica tudo dando ibope, elogiando, achando bonito. E não pode ser dessa forma. Nós não fomos criados, os próprios pais não foram criados assim. E usam a desculpa, mas eu sofri muito, eu apanhei muito, eu não vou fazer isso com meu filho. Eu sofri demais, né? Então eu não tive nada, vou dar tudo que meus filhos merecem. Mas a filosofia de vida não é bem para ser nesse aspecto, né? O apreço, o valor que devemos dar aos laços familiares como uma oportunidade bendita, né, de aprendizado e de renovação que vai nos permitir voltar à matéria, né, através da reencarnação, desses laços, né, que vai continuar, e graças a Deus, né, ao véu o véu do esquecimento, né, para que estejamos, obviamente, mais habilitados e renovando esses laços, vendo os valores, vendo os relacionamentos que nos permitem reencontrar afetos e também desafetos, né, do pretérito. E isso também, sempre, eles de alguma forma estão juntos. Então, possamos viver nessa convivência as lutas depuradoras, e no mundo que nós nos encontramos, não tem como a gente encontrar coisa melhor, né? Nós estamos sempre nesses desafios, que muitas vezes são apresentados na nossa vida. Mas também a gente não pode só se voltar para situações em que nossa família está em conflito, está de um jeito, está de outro. Há também muitas alegrias, imensas alegrias também nos núcleos familiares, vamos dizer assim, né? E nesse processo em que nós vamos nos depurando, deixando para trás o que já é material, ali a ser abandonado, e a partir daí nós podemos ir consolidando, fortalecendo aquilo que há de permanecer eternidade afora. Então, dentro desse capítulo, né, que a gente falou, capítulo 14, do Evangelho segundo o Espiritismo, existe alguma relação que fala sobre os mandamentos divinos, os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos de Moisés, né, que muitas pessoas falam. Eu sei que a gente está falando, todos vocês são conhecedores, mas nós estamos aqui, como diz Marcos, não repetindo, mas rememorando, para que se fixe mais na nossa consciência. Nesses 10 mandamentos, um dos primeiros, né, não o primeiro, mas um dos primeiros, é exatamente esse: honrar vosso pai e honrar vossa mãe, né? E ver a importância também nesse capítulo 14, lá no item 8, que em todas as reflexões que foram feitas aqui, fizeram também menção a ele, na passagem conhecida, né, que Jesus, diante de sua mãe, ou diante daquele povo todo, diz quem é minha mãe, quem são meus irmãos, quem são minhas irmãs. Isso soou, eu mesma, né, quando eu li pela primeira, pela segunda, pela terceira vez,
Eu mesma achei assim, uma coisa muito contraditória, muito paradoxa em relação à figura que a gente tinha de Jesus, mas por conta exatamente da falta de conhecimento, da falta de estudo, da falta de um esclarecimento, né, vamos dizer assim, a gente foi vendo que em tudo que Jesus falou, em tudo que Jesus testemunhou, vivenciou, ele, cada momentozinho, ele aproveitava para fazer assim, uma lição, né? Para nos mostrar uma lição. Não é à toa que quantas parábolas existem, né? E que a gente sabe que tinham um sentido, até mesmo ao pé da letra, como também tinha um sentido por trás, né? Porque já que nós não estamos no mesmo nível, e algumas pessoas no nível menor, eles iam entender de uma forma, né, ao pé da letra, e no outro a pessoa já ia entender de uma ampliação bem mais diferente, né? Então, a partir dessa lição de Jesus, Kardec, então traz ali essa diferenciação entre família material e família espiritual. Como também ele fala em parentela material e parentela espiritual, ou parentela corporal, aí o nome, né, a gente vai dizer, a gente quem vai escolher. Então, basicamente, o que é que a gente pode concluir? Que a família espiritual, os laços espirituais, são aqueles que essencialmente eles perduram, que eles prevalecem, que eles se fortalecem, que eles se purificam, né, dos seres e vão se afirmando, vão ampliando também, que novos seres vão sendo incorporados à família espiritual. Porque a gente, de alguma forma, fica sem entender propriamente a diferença e vê que a família material é como se fosse menos, que fosse menor. Mas não é bem assim que a gente tem que interpretar, porque se nós começamos do zero, vamos dizer assim, fomos criados simples e ignorantes, e podemos alçar voos, podemos chegar a determinado, uma escala maior, né? Então, os espíritos, ou as famílias materiais, melhor dizendo, elas têm também o seu papel de uma continuidade, né? Com um certo tempo, mesmo que seja devagarinho, paulatinamente, mas eles vão chegar, né, a essa família espiritual. Como tudo na vida, né, tudo nos leva a Deus, e se Deus é o máximo do máximo, né, então essas famílias materiais, por ser apenas juntas através dos laços consanguíneos, né, elas têm também o seu papel, né, como tudo na nossa vida. Então, em relação aos laços materiais, realmente, todos nós temos conhecimento que eles são elementos frágeis em si mesmos, mas que ele também tem suas finalidades, como eu acabei de dizer, e aos poucos eles com o tempo vai se consolidando com os laços espirituais. E eu achei isso muito importante. Eu já li quantas vezes do Evangelho, quantas vezes eu já li esse capítulo, e nem tinha assim me tocado. Por isso que aquela história, o Evangelho de novo, a parentela espiritual, a parentela material, não tem quem aguente. Mas aí, cada vez que você lê, nem que seja uma frase, nem que seja uma palavra, você diz assim, não estava no meu exemplar, não. Estava no outro Evangelho, né? Porque sempre tem algo, né, que nos surpreende. E Emmanuel, ele também faz uma distinção de maneira interessante no livro Caminho, Verdade e Vida, que faz parte da coleção Fonte Viva, inclusive ele é o primeiro livro, né, Caminho, Verdade e Vida, que o próprio Emmanuel, ele vai falar, vai definir o termo família e parentela. Família no sentido, no caso, da família espiritual, quando ele chama só família, está tratando da família espiritual. Quando ele fala parentela, seria como que ele estivesse tratando mais sobre os laços da família material, né? Então, o sanguíneo, né, como a gente gosta de dizer, dessa experiência que a gente esteja vivenciando na Terra, né? Então, ele diz assim, né, vamos aqui abrir aspas para Emmanuel. Por família, nós entendemos já esses laços sagrados, esses laços eternos do amor, que vão sendo consolidados ao longo dos séculos,
e que vão criando esse grupamento abrangente, que até pelos vínculos do pretérito vão caminhando juntos, a eternidade afora, amparando simultaneamente na evolução. O que a gente vai observar sempre aqui na nossa conversa é a questão da evolução. Fecha aspas aqui. E a parentela, né, por outro lado, é considerado o caminho, né? E aí só Stefano vai contar uma história muito grande sobre caminho. É o caminho de luta, é chamado porque seja esse caminho de luta. Porque nem sempre, na parentela, nós teremos de fato membros dessa família espiritual. Muitas vezes demora um pouco, né, como eu falei. Mas se bem soubermos aproveitar essas experiências, essa parentela ela estará também destinada a ser incorporada na família espiritual, como de alguma forma eu já falei. Então, em muitas ocasiões, nós vamos ver que na parentela, membros da família vão também encontrar na família que tem mais alguém do núcleo material, vamos encontrar também famílias dos laços espirituais, né? Quantas vezes a gente diz assim, poxa, fulano tem 6 filhos, 5 uns doces, e tem um lá que não tem jeito, mas em compensação, a mãe bajula, tudo é para esse filho trabalhoso, e se a gente não tiver o conhecimento, quer seja espiritualista ou de alguma forma, outra religião que seja, nós não vamos ter esse entendimento, né? Então, às vezes é o inverso, a maioria, tudo ruim, aí tem um que escapou, né? Conta muito, né? Que nas favelas, não sei o quê, aí a família toda desmantelada, desculpa aí a expressão, mas aí tem aquele ali, né, que segue o caminho, consegue estudar, consegue vencer, como a gente costuma falar, né? Então, tem uma obra que eu gosto muito, ela é bem simples, é a cara de Leninha, né? Claudinho que sabe aí, mas Helen, que é Jesus no Lar, né? Então, Jesus ele vem nos dizer através de Neio Lúcio, né? O Espírito Neio Lúcio, vai registrar ali para nós, nesse livro, Jesus no Lar, no capítulo 2, onde Jesus exalta muito a importância do lar. E a gente não podia deixar de aproveitar essa oportunidade em pedir, lembrar, façamos o Evangelho do Lar. Que não seja uma vez no mês, que seja pelo menos uma vez por semana. E se puder fazer todos os dias, e eu quase, não sou nem uma santa não, mas quase todos os dias, eu sempre leio, faço alguma coisa nesse sentido do Evangelho do Lar. E que isso é muito bom para o núcleo familiar, né? E nesse capítulo 2, o título é Escola das Almas. Vocês imaginem, né? Que coisa interessante, né? Então Jesus vai dizer que o lar é a escola, né? É o templo onde a sabedoria divina aos poucos vai nos habilitando para um grande entendimento da humanidade. Então, a paz, né, que nós tanto ansiamos e que foi objeto da nossa leitura hoje, né, que Claudinho leu ali, ainda deu uma colher de chá, né, aqui para todos nós, né? Então, se nós ansiamos, né, por essa paz em nível coletivo, isso começa sobre, trazendo um exemplo assim, bem básico, começa sobre as teiras, né, a qual nós acolhemos nas 4 paredes, onde ali vai formar um reduto, né, um reduto familiar da família material, né, amparados, e aqui a gente já vai vendo que essa família material, ela tem o seu amparo, amparada pela família espiritual, e ela vai continuar ali patrocinando os projetos de renovação. Indo um pouco para o livro dos Espíritos, nas questões 774 e 775, dentro da lei de sociedade, né, que é esse recurso fundamental para a evolução do espírito, não há evolução sem cooperação, como a gente falou há pouco, né, sem convivência, né, com os outros. Ninguém nasceu assim para viver sozinho. Você tem quem viva, quem opte
existe o livre-arbítrio, então cada um arque com suas consequências. Mas nós nascemos para viver em sociedade, para viver, porque todos nós precisamos uns dos outros. Querendo ou não, todos nós precisamos uns dos outros, né? E sem o aprendizado dessas relações, onde ela começa literalmente na vida familiar, na vida ali do lar, então isso tem um certo peso, né? Vamos dizer assim. Então, nessa questão 774, eu não trouxe assim a questão e a resposta, mas estou fazendo só assim um resumo. Os espíritos, eles dizem que os laços familiares, eles tornam-se mais apertados, né? Visando o quê? Quando eles estão mais sólidos, quando eles estão mais coesos, né? Socialmente, né? Visando o progresso do ser. Então, mais uma vez, estamos aqui trilhando a nossa ascensão, o nosso progresso, né? Aí a questão, como eu falei, 774 e 775, eu aqui trouxe, do jeito que estava lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Então, qual seria para a sociedade o resultado desse relaxamento? Porque o outro era, né, o aconchego, o apertamento, né? Meio estranha a palavra, mas ele pergunta, no caso, qual seria esse resultado para ver esse relaxamento, esse afastamento, essa ampliação de um estar longe do outro. E os espíritos respondem assim, finesimamente, né? Uma recrudescência do egoísmo. Então a gente vê cada vez mais como é presente o egoísmo, né, dentro de nós, dentro de toda a nossa sociedade, e que deixa acontecer essa recrudescência, e esses laços, eles são soltos, né? Eles são relaxados, como diz na pergunta. E para melhor ilustrar, né, essa proposta da família, tanto da família material quanto da família espiritual, aquela família que está, a família espiritual, não, a material está a serviço da espiritual, é um núcleo que ele vai nos projetando a núcleos maiores em termos espirituais. Aí aqui pela terceira vez a gente está vendo que vai haver essa ampliação do menor para chegar ao maior, né? E tem uma outra obra, de Emmanuel, que eu sou fã, né? De Emmanuel, não dá nem para notar, né? No livro Vida e Sexo, né? Lá no capítulo 2, que é intitulado Família, traz uma mensagem, que ele tem lá uma mensagem muito interessante, como diz Stephanie, em que o benfeitor, ele vai justamente comentar aquele item 8 que nós falamos, né? Do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que trata desses dois tipos de família. Então, assim, a gente observa que em várias obras, sempre a família está ali presente, fazendo com que a gente dê a devida importância à família. E em cada um eles vão reforçando aquilo que a gente, né, tem que observar, tem que seguir, né, dentro de todo um contexto. E Emmanuel diz assim: de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez seja mais importante em sua função educadora e regenerativa, que é muito importante a educação e essa meta da nossa regeneração, ou seja, a constituição da família. Então, tudo está voltado, e ainda tem gente que diz assim: não, eu vou me casar, mas não pretendo nem constituir família. Como se isso até dependesse até de uma vontade nossa, uma opção, que pode ser, né? Mas tudo é da vontade de Deus. Aí ainda diz assim: mas também se não der certo, é só me divorciar. Como é que um casal pode assim, pensar num casamento, já pensando, não, mas se não der certo, aí a mínima briga, a mínima desavença, já não dá mais certo, já se divorcia.
não tem uma questão de renúncia, porque a gente, popularmente, a gente costuma dizer, para um relacionamento ele dar certo, o chachazinho, não sei, deve ser extra, né? Mas, assim, a gente tem que se fazer de cego, tem que se fazer de surdo, tem que renunciar a muitas coisas, muitas situações. Temos que entender, se quiser que vá para frente, porque as pessoas são diferentes. Quando nós namoramos, defeito não existe. Ah, mas aí ele fez isso. Não, mas nada não. Isso aí, quando a gente casar, eu estou dizendo porque uma pessoa por lá pensava que mudava um dos maridos, né, dela. Mas não foi bem assim, né? Ninguém muda ninguém. E quando para essa pessoa convém que ele continue assim, aí que fica mais complexo, né? Então, a gente, ele reforça aqui essa importância, dentro de tudo que ele falou, que não tem nada mais importante do que a constituição da família, né? Emmanuel, ele ainda na mesma obra, ele prossegue, a gente vai mais uma vez aqui fazer assim, né, como o povo diz, na arena terrestre é justo que determinada criatura se faça assistida por outros, né? É comum, que eles respiram domiciliados nas esferas superiores, se consagram, resguardar e aviar pelos companheiros, volvidos à reencarnação para fins de progresso e burilamento. Então, mais uma vez, lá vem o progresso, né? Que é uma lei também divina, como é a lei de sociedade. Até o próprio Santo Agostinho, no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu aqui não coloquei no capítulo, né? Mas, desculpa aí. Os espíritos formam, né, essas famílias espirituais, e aqui a gente já ouviu falar muitas vezes, né? Por afinidade, por simpatia, por vínculos do pretérito. Família essa que vai amparando os seus membros mutuamente no processo de ascensão. Eu gosto mais de usar ascensão do que evolução, né? Então, vai sendo formadas famílias, os espíritos, que é a analogia dos gostos, né? A identidade do progresso moral e a afeição vai induzir ou induzem-nos a nos reunirmos, e esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se gruparam como fazem no espaço, originando-se daí famílias homogêneas, né? Que aí já é um outro tipo de família, já no espaço, que são denominadas de famílias homogêneas, né? E Jesus também nos mostra, nos sugere, né, como meta, aqui trouxe aqui a parte de questão, mas como um lembrar, porque todos nós aqui temos que ter a nossa responsabilidade, né, com a nossa família, nossos netos, até um conhecido, um vizinho, um sobrinho, nós temos que observar essas metas do Evangelho. Jesus, ele sugere que aprendemos, literalmente, a honrar nosso pai e honrar nossa mãe. Nós valorizarmos a família espiritual, ampliando, obviamente, a família material, até que a gente alcance, porque eu de alguma forma a família universal, que é essa, né, a nossa meta. Então, partindo, eu não estou olhando nem no relógio, mas está caminhando dentro do horário, né, Fred? Então, a parentela no planeta, ou seja, a família material, ela funciona como se fosse um filtro, né, da família espiritual. Tem hora que mistura assim, material e espiritual, mas acredito que está sendo claro, né? Essa família material, ela funciona como um filtro, né, dessa família espiritual, sediada além da existência física. E isso também é importante, onde ela vai mantendo ali de alguma forma os laços pré-existentes entre aqueles que comungam entre si, né? E tem também no Livro dos Espíritos uma pergunta que eu também achei viável trazer para cá, onde Kardec pergunta. Eu achei belíssima a pergunta e a resposta melhor ainda, né? Kardec disse assim: é uma vantagem voltar a habitar a Terra? Bem interessante, né? Será se depois, se eu for, se é vantagem eu voltar aqui, né, para a Terra?
os espíritos superiores, sob a égide do Espírito da Verdade, ele diz assim, eles respondem assim, nenhuma vantagem particular. Aí a gente diz, Cristo Maria, a gente vive, vai embora, mas não tem nenhuma vantagem em voltar, né? Mas aí os espíritos são os espíritos superiores, né? A menos que seja em missão. Nesse caso, se progride aí em outra parte. Muitas vezes a gente se equivoca ou não se lembra, não faz assim, como diria ali, um link, né? E a gente diz assim, os espíritos superiores não tem para que reencarnar mais. Mas nós sabemos que o próprio Cristo, né, veio com uma missão, e olha que ele não era só superior, ele era além dos além, né? Mas tem espíritos superiores que eles reencarnam com missões e são designados, né? Tem uns que se propõem, tipo assim, tem não, aí é um canto, eu vá, por quê? Porque do jeito que a gente na escola procura ali a melhorar, a tirar uma média, né? Melhor, Claudinho, né? Só tira 10. Então, eles querem, eles estão sempre ali dispostos a vir como missão, não necessariamente na Terra, né? E quando ele vem nessa missão, ele está galgando na escada um degrau, né? Está fugindo da palavra degrau. Está galgando ali aquele degrau a mais, porque a intenção deles, o objetivo dele, tal qual o nosso, que é sair desse estágio aqui de prova e expiação, e eles querem também chegar a ser espírito puro, né? Então, todas as chances que eles têm, no sentido de fazer algo a mais, ali são bônus, são coisas que eles vão conseguindo, né? Subir, né? Vamos dizer assim. E vocês imaginem a resposta. Não, a resposta eu disse, né? Nenhuma vantagem vai ter a menos que seja missão. A 175 eu achei assim o máximo, né? Aí, porque diante da 175 e a 175A, aí é que a gente vai ficar, né, querendo entender melhor, mas entende. Pela lógica, pela resposta inicial que os espíritos falaram que não tinha nenhuma vantagem particular, Kardec diz assim, então não seria mais feliz permanecer como espírito, se não tem nenhuma vantagem, se não tinha, né, mas sempre tem um mas, e os espíritos não duas vezes. Estacionar-se-ia. O que se quer é avançar para Deus, né? Então, não é porque não existe essa vantagem ali específica, a não ser, e aqui está dizendo só o caso, né, só um caso, nesse caso do Espírito Superior de missão, mas se nós nos acomodarmos, ficar ali onde estamos, e qual é a meta, né, que ele diz aqui? Avançar para Deus. Como é que nós vamos avançar para Deus? Né? Buscando o nosso melhoramento, a nossa ascensão, a nossa evolução. Né? Então, no livro Ação e Reação, nesse caso, acho que é de André Luiz, né? Há também casos, esse livro é muito bom, eu li assim ligeiramente. Ele diz também que há casos de reencontros, né, encontros, e a gente vai vendo como é que ele se dá, né? Essas tramas do destino, como diria Filomeno de Miranda, né? E como os espíritos ali eles são recolocados, na maioria das vezes, espíritos que já se encontraram, que já viveram outras experiências, no caso, famílias espirituais, no caso, né? Então, eles são ali recolocados diante um do outro para renovação. E a gente observa, se a gente pensar bem, quando a gente lembra do planejamento reencarnatório, para aquele processo todinho, nós estamos estudando aí as obras, né, de André Luiz, que a gente cada dia fica mais impressionada, a gente vê que nesse caso aqui há uma misericórdia divina muito forte, muito amor, né, diante disso.
quanto amparo, né, existe, quanto trabalho de abnegados benfeitores espirituais para que a gente tenha essa oportunidade, para que a gente acesse novamente esse filtro da família material, visando unicamente ou mais especificamente ampliar essa família espiritual, que é a possibilidade que a gente deseja, né? Finalizando, meus irmãos, podemos dizer que os espíritos, eles encarnam em uma mesma família, eles são frequentemente aqueles que existiam entre esses espíritos em vidas transadas, ou seja, os relacionamentos, eles são, sem dúvida, eles procedem de vidas anteriores que tiveram de forma comum no planeta Terra, nesse caso aqui conosco, né? Então, esses espíritos têm alguma ligação por haverem convivido antes, dando prosseguimento à nova formação de vidas futuras para continuar na labuta, na evolução espiritual. Como já falamos, né, esses espíritos que reencarnam na mesma família são espíritos que já se conheciam de outrora, né? Há aqueles espíritos que não têm nenhuma ligação, a gente sabe disso, nenhum conhecimento, né, entre aqueles da mesma família, né? Isso pode até evidenciar, obviamente, uma situação distinta, uma coisa diferenciada de opiniões diversas, né? Pontos de vista diferentes, retratando ali uma situação antagônica de um espírito ao outro, proporcionando, na maioria das vezes, disputas, até ranço é bem antigo, né, chefe? Dando assim a criação, as provações que existem em diversas famílias que conhecemos. Então, o que é que eu poderia deixar aqui como finalmente, né? Que a gente possa, a cada dia, olhar mais ao nosso redor, porque a nossa família não é só a família consanguínea, ou que seja essa família espiritual, que a gente enxerga até menos, né? Mas que a gente consiga ver no todo, né? Na própria cidade, comunidade, que ali existe uma família. Quantas vezes a gente diz lá no CEPES, aqui nós somos uma família? Quantas vezes nós dissemos aqui no Kardec, aqui é uma escola, aqui é um hospital, aqui é uma família, né? Então, isso procede, isso é uma realidade. Que a gente possa também nos nossos lares, nas escolas, onde quer que seja, nos hospitais, tratar aquele como um familiar, né? Porque quando é estranho, a gente não dá o devido tratamento. E às vezes até o contrário. Você trata bem de fora e trata mal de dentro. Mas aí, assim, a gente já sabe exatamente por que né? Porque eles estão ali e por que essa divergência, né, desse tratamento. Então, pessoal, meus amigos, meus irmãos, muitíssimo obrigado.